Olá, parto normal. Será que o parto normal só traz benefícios para a vida da mulher? E a cirurgia cesariana? Será que ela pode ser importante para evitar um problema que vai acometer cerca de 50% das mulheres idosas? Será que o peso do bebê na hora do nascimento pode ser um fator que influencia no aparecimento da incontinência urinária? E o parto a fórceps pode favorecer a perda de urina? Bom, se você já teve um ou mais partos normais, ou ainda está pretendendo ter, eu tenho certeza que o que eu vou te falar nesse vídeo vai fazer uma diferença enorme na sua vida e nas suas decisões daqui para frente. E mais ainda, depois da nossa conversa, você vai compreender algumas situações que podem estar acontecendo nesse momento na sua vida e que você ainda não tinha percebido. Se você ainda não me conhece, bom, eu sou o Dr. Wilson Passos, ginecologista e obstetra, e eu quero te convidar para participar desse episódio do canal Intimidade da Mulher. O parto normal é um dos vilões para a incontinência urinária? O que você acha? Agora eu quero que você pense comigo. Quando foi a última vez que você não conseguiu segurar o xixi? Essa pergunta ela é extremamente importante porque muitas mulheres perdem urina em diferentes ocasiões e acham que isso é normal, mas isso não é normal. A Sociedade Internacional de Continência, que é uma entidade que define os rumos para o entendimento e para o tratamento da perda de urina no mundo inteiro, ela definiu que incontinência urinária hoje é toda a perda involuntária de urina. Por exemplo, se de alguma forma você está perdendo urina em alguma situação, em algum momento, seja em casa, seja no trabalho, seja na academia, você está apresentando um quadro de incontinência urinária. Isso é fato. Antigamente, ao contrário, só era considerada a incontinência urinária quando a mulher se sentia incomodada, quando a perda de urina comprometia a sua qualidade de vida. Quer dizer, quando ela não conseguia, por exemplo, ir para uma festa com medo de perder xixi, ou quando ela sentia o cheiro que a perda de urina deixava na roupa, aí era considerada uma incontinência urinária. Antigamente, esses casos sim caracterizavam a incontinência, mas hoje nós já entendemos que qualquer perda involuntária de urina, ou seja, aquela que acontece sem que você permita a saída do xixi antes que você chegue no banheiro, quando dá vontade de fazer aquele xixizinho, caracteriza um quadro sim de incontinência urinária. E quantas mulheres passam por esse problema? Bom, no Brasil, nós não temos tantas pesquisas que nos informem esses números com certeza, como nós também não temos no nosso país tantas pesquisas que apontem as principais causas de incontinência na mulher brasileira. Mas são várias as causas de incontinência afetando um número muito grande de mulheres no nosso país. Inclusive, até você pode ter um quadro de incontinência sem saber. Mas os números que nós temos sobre os casos de incontinência em outros países do mundo também servem para que nós possamos mostrar que esse problema de perda de xixi incomoda, causa desconforto e vergonha em um grande número de mulheres no mundo inteiro. E para você ter uma ideia, por exemplo, entre 9 a 11,7% das mulheres jovens, 26,9 a 30,1% das mulheres de meia idade e de 31,9 a 38,7% das mulheres idosas na Noruega apresentam um quadro de incontinência urinária, de perda de xixi. Existem diferentes tipos de incontinência que levam a diferentes frequências de perda, proporcionando quadros com gravidades que vão desde perdas leves de xixi até grandes perdas nos momentos em que os escapes acontecem. E dependendo da gravidade, a qualidade de vida da mulher é comprometida tanto por conta da higiene, com o xixi escorrendo pela roupa ou deixando a calcinha molhada com urina. E até mesmo a mulher deixando de fazer atividades físicas, de sair para dançar, para passear, pegar um ônibus, com medo de que as pessoas percebam o que está acontecendo com ela. E apesar de estar sofrendo, e isso realmente acontece, muitas mulheres acabam não procurando ajuda por vergonha.
Existem diversas condições que são responsáveis por facilitar o aparecimento do quadro de incontinência urinária, como, por exemplo, a idade avançada, raça branca, obesidade e outros motivos. Mas aqui nesse programa, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre como os partos podem ser responsáveis pelo aparecimento da incontinência. Por isso, você que está tendo algum grau de perda de xixi, desde pequenas perdas que só pingam na calcinha, até grandes perdas que molham a sua roupa e que já tenha tido um ou mais filhos, essa informação que eu estou trazendo para você vai te deixar de orelha em pé. E você que ainda não tem filhos, mas que está pretendendo ter, vai ter a possibilidade, a partir de agora, de compreender melhor o risco de desenvolver um quadro de perda de urina depois do parto. E é por isso que nós precisamos ficar de olho em alguns sintomas, porque muitas vezes nós não atentamos para algumas situações que acontecem na nossa vida. Essa pequena perda de urina, mesmo que pouca, ela pode representar um quadro que vai se agravar. E dentro dessa perspectiva, nós queremos conversar um pouco hoje com você sobre como o parto, como a gravidez, como o parto é capaz de influenciar nessa perda de xixi. Então, vamos conversar sobre isso ao longo desse vídeo. Primeiramente, é importante que você saiba que a incontinência urinária de esforço é o tipo mais comum de incontinência entre as mulheres, seguida pela incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária mista. Nós vamos falar várias vezes sobre esses tipos de incontinência. Os tipos de incontinência urinária, elas variam conforme uma série de características, como a idade e o parto, por exemplo. No caso da incontinência urinária de esforço, que é aquela em que a mulher ela perde urina quando tosse, quando ri, quando faz alguma atividade física, o parto normal, o parto vaginal, ele pode ser um dos fatores determinantes para o surgimento desse tipo de incontinência. E você sabe por quê? Não, mas eu vou te dizer. Porque durante o parto normal, que é aquele parto através da vagina, na passagem do bebê, podem ocorrer alguns traumas na musculatura do pé da barriga e nos nervos daquela região que podem ser agravados ainda pelo uso do fórceps e da episiotomia, que é aquele corte que o médico precisa fazer às vezes na entrada da vagina para facilitar a passagem do bebê. Isso pode favorecer o quadro de incontinência. E além disso, quanto maior o número de partos, principalmente os vaginais, e quanto mais velha for a mulher, maior é o risco de desenvolver incontinência urinária de esforço. Agora, olha só, sobre isso, eu vou contar para vocês sobre conversas que foram feitas com 253 mulheres que faziam acompanhamento no hospital na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. E interessante, olha só o que foi percebido através dessas conversas. Foi percebido, por exemplo, que a idade dessas mulheres, o parto vaginal, o parto a fórceps e o peso elevado do bebê no momento do nascimento, eles são responsáveis por um maior risco para o desenvolvimento da incontinência urinária. E o que isso tem a ver com você? É que as pequenas perdas de urina que você tem ao caminhar, ao fazer uma atividade física na academia, ao correr, ao dançar, ao fazer musculação, podem ter relação com o parto normal que você teve, com o peso do bebê ou dos bebês que você teve. Doutor, é verdade. Quando eu estou fazendo isso aí que o senhor está falando, quando eu estou andando, quando eu estou correndo, quando eu estou fazendo força, eu perco um pouco de xixi. Olha só, eu ainda não tinha parado para pensar. E eu já sou mãe. Mas, doutor, será que isso tem a ver com parto? Bom, sim, pode ter a ver com parto, sim. Existem, logicamente, outros fatores que podem ocasionar a incontinência urinária. Mas o parto normal, ele pode ser um fator de risco importante para justificar mesmo essas pequenas perdas de urina que você tem e que molham a calcinha. Agora, o mais chocante é o seguinte: a cirurgia cesariana demonstrou ser um fator de proteção
contra a incontinência urinária de esforço. Existem muitos fatores que precisam ser considerados, logicamente, quando nós discutimos sobre qual é a melhor via de parto, qual é a melhor forma para o bebê nascer. Mas no que toca à incontinência urinária, a cirurgia cesariana aparece como um fator de proteção. Acredita nisso? Hoje, os médicos, os ginecologistas e obstetras, os fisioterapeutas sabem que o parto vaginal ele é um importante fator de risco para desenvolver a incontinência urinária que leva a essa perda de xixi que você pode estar tendo. E esse risco é maior porque muitas mulheres não fortalecem a musculatura que segura a bexiga antes do parto e quando o bebê vai descendo do útero, da barriga e vai passando pela vagina, ele vai causando lesões nessa musculatura, que não é tão forte quanto deveria ser para evitar essas lesões. E com isso, os músculos que seguram a bexiga, eles vão ficando mais fracos. E é também por isso que as mulheres que nunca tiveram filhos, vejam bem, as mulheres que nunca tiveram filhos têm um risco significativamente menor de desenvolver a incontinência urinária. Nós conversamos muito sobre as vias de parto. Existem muitas polêmicas sobre o parto melhor, o parto normal é o melhor parto para o nascimento, para a mulher, é um parto fisiológico, ou seja, natural, do que uma cirurgia cesariana. Isso, nós não vamos entrar nessa discussão dentro desse aspecto que nós estamos abordando. Por quê? Porque cada mulher ela é responsável pelo seu próprio corpo, ela sabe o que é melhor para ela, ela pode ter um parceiro ou uma parceira que juntos decidam qual vai ser a melhor via de parto naquele momento da vida delas. Mas, sob o ponto de vista científico, quando nós analisamos os fatores predisponentes para o desenvolvimento de uma incontinência urinária, de um quadro de incontinência urinária, principalmente a incontinência urinária de esforço, nós temos percebido o seguinte, que mulheres que realmente já tiveram um ou mais partos normais, quando comparadas com mulheres que tiveram partos através da cirurgia cesariana, têm uma maior probabilidade de desenvolverem um quadro de incontinência urinária, seja logo após o parto, seja no futuro. E também um outro dado chocante que nós mencionamos é que quando nós comparamos mulheres que já tiveram partos normais com mulheres que nunca tiveram filhos, a probabilidade de ter uma incontinência urinária continua sendo maior nessas mulheres que já tiveram filhos e principalmente através de partos vaginais. Quando nós comparamos, existem estudos comparando também o parto através da cesariana com mulheres que nunca tiveram filhos, e também essas mulheres apresentam, as que tiveram cesariana, uma probabilidade maior de desenvolverem um quadro de incontinência urinária em relação àquelas que nunca tiveram filhos. Ou seja, a gravidez e o parto e o número de gravidezes e de partos são fatores que precisam ser levados em consideração quando nós pensamos na ocorrência da incontinência urinária, porque mulheres que já tiveram filhos têm uma maior probabilidade de desenvolverem esse problema. E a gente precisa ficar ligado. Então, assim, se você está tendo alguma perda de xixi, é possível, não é o único fator, tá certo? E se nós não encontramos uma outra explicação melhor, é possível que essa perda de xixi, ao fazer força, ao caminhar, ao andar, ao correr, ao tossir, ao espirrar, também encontre no parto e na quantidade de partos que você teve a explicação. E a gente precisa cuidar disso. E o importante é que você precisa, sim, procurar um profissional de saúde para fazer essa avaliação. Embora nós estejamos aqui também para te ajudar, tá certo? Olha só, e a próxima informação que eu vou trazer para você é chocante. Veja bem. Doutor Wildson, me diz uma coisa. Você falou que o peso do bebê também pode ser responsável pelo desenvolvimento de um quadro de incontinência urinária? Foi isso mesmo? Então, como é isso? Calma, que eu vou te explicar. Mas é verdade. Você já assistiu aquele seriado A Casa de Papel?
É aquele seriado que tem o professor que reúne várias pessoas super descoladas, inteligentes, com diferentes habilidades para assaltarem um banco? Pois é, entre os personagens tem um chamado Oslo. Bom, se você não sabia, vai ficar sabendo agora que Oslo é a capital da Noruega. E foi justamente na Noruega que, entre 2003, foi desenvolvida uma pesquisa com 11.397 mulheres para fazer uma relação entre a incontinência urinária e o parto. E o que aconteceu? Foi observado que existe uma associação significativa entre qualquer tipo de incontinência urinária, seja incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência ou incontinência urinária mista, com o peso do bebê que tenha nascido com pelo menos 4 quilos. E tem outras relações, por exemplo, com a incontinência urinária de esforço e bebê com peso de pelo menos também 4 quilos, com a anestesia epidural e parto pélvico quando o bebê nasce, que é aquele quando o bebê nasce sentado. E foi percebida também uma relação entre a incontinência urinária de urgência com o crânio do bebê, quando ele apresentava um tamanho que dava para passar pela vagina, mas que também forçava a musculatura daquela região. E além disso, esse estudo demonstrou que qualquer um dos 3 tipos de incontinência urinária aumentava com o número de partos normais que a mulher tinha. Então, assim, além da gravidez, além dos partos, além da via de parto, seja através do parto normal ou através da cesariana, existem essas pesquisas que mostram que, no caso do parto normal, bebês que nasceram com um tamanho de cabeça que dava para passar ali pela vagina, mas que eram consideradas, assim, um pouco aumentadas, essa passagem da cabeça também ia levando, ia provocando lesões na musculatura que segura a bexiga, e essas lesões, elas tornavam a mulher, ou tornam a mulher, mais propensa a desenvolver um dos 3 tipos de incontinência urinária. Nós já conversamos sobre esses tipos em outros vídeos, mas nós vamos ficar reforçando. Ou seja, mesmo através do parto normal, essas mulheres que tinham bebês assim, com peso de 4 quilos ou mais e com as cabeças um pouco aumentadas, elas tinham uma maior propensão a desenvolver o quadro de incontinência urinária. Um dos 3 tipos, ou incontinência urinária de esforço, ou incontinência urinária de urgência, ou incontinência urinária mista, que é uma mistura entre a incontinência urinária de esforço e incontinência urinária mista. Ou entre incontinência urinária de esforço e incontinência urinária de urgência. Então, o que nós queremos deixar sempre como mensagem é que os partos, eles têm uma responsabilidade sobre o quadro de incontinência urinária que você possa estar desenvolvendo ou aumentando a propensão para o estabelecimento de um quadro de perda de xixi no futuro. Esses são dados científicos que não têm relação com aquela discussão entre qual é a melhor via de parto, mas são fatos, onde nós observamos que o parto normal ele tende a favorecer o desenvolvimento da incontinência e a cirurgia cesariana ela tende a oferecer um fator de proteção para o desenvolvimento da incontinência urinária, principalmente com relação à incontinência urinária de esforço. Bom, eu não sei se você sabe, mas realmente a incontinência urinária é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E ser mulher já é um fator de risco que favorece o aparecimento dessa situação. Existem muitas circunstâncias que devem gerar ou agravar a perda de xixi. Muitas mulheres, além de não conhecerem essas circunstâncias, fazem coisas que só pioram e que vão tornar mais difícil o tratamento da incontinência com o passar dos anos. E pior, muitas mulheres não sabem que têm o problema, o que faz com que elas não tratem a perda de urina no início, tornando esse tratamento mais difícil com o passar dos anos. Se você que é mulher e sente que está perdendo, mesmo que umas gotinhas de xixi, fique ligada. E é por isso que nós estamos aqui.
A doutora Monique e eu vamos te deixar por dentro de tudo que você precisa saber, tudo que você precisa conhecer em torno da incontinência urinária. Porque o Intimidade da Mulher, ele é um canal que foi pensado, elaborado e criado para você conhecer, aprender e tirar as suas dúvidas sobre a incontinência urinária, sobre a perda de xixi. E para acompanhar os nossos conteúdos, basta se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisada sobre uma postagem ou um vídeo novo. Tá legal? Gente, um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Beijão!